Convido os irmãos, em nome de Jesus, a abrir a palavra do profeta Isaías. Glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo 6. Uma passagem conhecida, mas suplico ao Espírito Santo que ele venha nos ensinar algo profundo acerca dessa passagem. Está escrito assim, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aleluia. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que te tocou os lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida do povo de Deus. A passagem que Deus ele estabelece no seu céu, no teu trono de glória, Isaías como profeta. Mas talvez você possa pensar, você possa falar: mas Ricardo, ele já era profeta. Mas ele era profeta mediante aos homens. Mas quando Isaías, ele vive uma experiência com Deus, ali se institui o ministério profético de Isaías. Mas primeiramente, o que é o profeta? Quando se instituiu o profeta? O profeta ele se instituiu através de Samuel. Samuel ele instituiu ali os profetas, e Samuel foi o último dos juízes. E qual era a função do profeta? A função do profeta era estreitar, insistir em confrontar o povo. Insistir em confrontar o povo. Confrontar o povo mediante ao quê? O pecado. E junto com o povo, a liderança do povo. Essa era a função dos profetas. Era confrontar o povo. Era ali estreitar o caminho do povo mediante ao caminho a qual o povo seguia. E junto com o povo, a liderança. Então ali se instituiu os profetas. Mas os profetas, quando ele verdadeiramente ele é um profeta de Deus, ele não tem honra. O povo muitas das vezes rejeita o profeta. Por quê? Porque o profeta denuncia o pecado. Então, pela dura cerviz, o povo ele rejeita o profeta. Quando o discurso é duro, o povo... Falta pouco quebrar a cadeira de plástico. Por quê? Porque o profeta está confrontando o teu pecado. Mas por que o profeta faz isso? Porque ele é ruim? Porque ele é soberbo? Porque ele é altivo? Não. O profeta é o enviado de Deus na terra
para explicar os desígnios do Altíssimo. Aleluia, Senhor. Aleluias. Mas aí, meu irmão, como viver? Como o irmão pregou, o que Paulo viveu, o que Moisés viveu, o que Davi viveu. Como ter êxito no seu ministério, como ter êxito na sua vida cristã, como ser verdadeiramente um exemplo de Cristo na terra. Como? Porque os cristãos hoje não têm uma vida reta, não conseguem andar na plenitude, não conseguem vencer o pecado, não conseguem viver ali debaixo de uma santidade, no qual o padrão que Deus, o Senhor, estabeleceu para aqueles o qual recebeu. Como? Por que o crente vive caindo? Por que o crente vive murmurando? Por que o crente sempre se inclina a outros deuses? Por quê? Aí cabe a Deus enviar os seus profetas para confrontar o povo mediante o seu pecado. Mas como que Paulo, como que Moisés, como que todos os homens de Deus, como Martim Lutero, como ali as colunas da igreja, viveram tamanha santidade? Como que foi possível? Como que eles tiveram êxito? Como que eu e você temos que ter êxito em nossa vida cristã? Para mim só se resume, aleluias, em uma só palavra, aleluias: experiências com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu preguei uma vez aqui, a passagem em que Jesus ele caminha sobre as águas. Jesus ele deu a ordem aos discípulos para que entrassem no barco. E você aprendeu, você se lembra? O barco é o Evangelho. E Jesus, ele sendo Deus, onisciente, aleluia, certamente ele saberia que se levantaria ali uma tempestade. Creio eu, sendo ele dotado de todo o poder, ele estabeleceu aquela luta. Ele falou: vento sopre, mar se revolte. Para quê? Porque eu vou se manifestar a eles, para eles viver uma experiência comigo. Aleluias. Glória a Deus. E mediante a essa experiência, aleluia, eles me servirão com toda a integridade. Aleluias. O que eu quero dizer? O que nós vamos aprender? O que o Espírito Santo vai nos ensinar? Porque eu nem sabia que eu ia talvez trazer a mensagem nesse texto. Mas quando a irmã começou a oração, por isso que a Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, Senhor. Glória a Deus. E se você não se lembra qual foi a oração da irmã, por isso que eu não quis escolher alguém para orar. Eu falei: Espírito Santo, eu vou pedir que alguém se manifeste. E ela falou: Senhor, por mais que nós somos homens de lábios impuros, Senhor, tem de misericórdia da nossa vida, haja de benevolência, usa o teu servo, manifesta a tua glória. Homens de lábios impuros foi uma das declarações de Isaías dentro desse texto. E qual foi? Vamos falar um pouquinho de experiências. Qual foi a experiência, aleluia, que Moisés teve? Moisés teve a experiência de ver o Senhor numa sarça ardente. Meu Deus! E diz a sarça, diz a palavra que a sarça não se consumia. Aleluia! Então que experiência que Moisés teve com Deus. Daí para lá, Moisés nunca mais foi o mesmo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus ele tem dois tipos, na minha pequenez, de experiência para tratar com o povo. Uma experiência no qual ele revela a sua glória, e uma experiência no qual é necessário ele fazer como fez com aquele o qual o irmão pregou. Paulo derrubou do cavalo. Então talvez Deus ele possa manifestar a sua glória, a sua santidade, a sua grandeza a você, e você vai reconhecer que você é pequeno, você vai reconhecer que você é pecador, eu vou reconhecer que eu sou vil, o quanto eu sou medíocre, miserável. Mas algumas vezes
vezes, por causa da dura cerviz, Deus vai te derrubar. Não sou eu que digo, é a palavra. Porque Paulo, ele era perseguidor da igreja. Mas Deus falou, é esse que eu vou pegar. É esse que eu vou pegar. Mas pela sua dureza, é necessário que eu derrube ele. Porque ele se acha melhor do que os outros, maior do que os outros. Eu vou derrubar ele do cavalo. E talvez o Senhor, para te dar uma experiência, porque você se acovarda, ou porque eu me acovardo, às vezes ele nos derruba. Às vezes ele nos abate. Então Deus, ele dá esses tipos de experiências. Então louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Porque aqui se inicia, diz assim a palavra. Como que o Senhor, ele deu essa experiência a Isaías? Diz o texto, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uzias foi até um bom rei. Uzias foi um rei que abençoou muito Judá. Mas o final da vida de Uzias foi morrer leproso. E se você conhece um pouquinho a palavra, lepra significa pecado. Uzias morreu em pecado. Uzias morreu leproso. E Uzias, no coração de Isaías, era o Deus de Isaías. Mas Isaías era profeta. Ele é filho de Amós. Ele era de uma família aristocrata, influente no meio da sociedade. Mas aí, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí a mesma pergunta que o Espírito Santo fez a mim, eu faço a você. Qual o rei que tem que morrer no teu coração para que você possa ver o Senhor? Meu Deus. Qual é o rei que tem que morrer no seu coração? É a vergonha, é a timidez. Como o irmão falou, é o namoro que tem que morrer. É o seu trabalho que toma mais o seu tempo do que a sua vida voltada para o Senhor. Qual é o rei que tem que morrer no seu coração? Para que você possa se prontificar como servo do Senhor, para ver a glória de Deus na sua essência. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando o rei morreu, Isaías viu o Senhor. Ele viu o Senhor. E muitas das vezes, há reis no seu coração que impede você de ver a glória de Deus. É por isso que você não consegue viver na fartura, viver na abastança, viver na escassez. Por quê? Porque você ainda não teve uma revelação maior da glória de Deus. Porque quando a gente tem um encontro com o Senhor, meu irmão, a sua vida muda. Você deixa de ser quem você era. A sua identidade, ela morre. E dentro de você nasce ali a identidade de Cristo, os atributos de Cristo. Aleluias. Porque a Bíblia fala, em 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, tudo se passa, eis que tudo se fez novo. Aleluia. É um novo ser, um novo pensamento, um novo comportamento, nova vestimenta, nova fala, novo caráter. Aleluia. Aleluia. Você é peregrino e forasteiro em terra estranha. Verdade, Senhor. Quem me viu outrora não me conhece, irmão. Não falo isso para minha soberba. A Bíblia fala, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Eu não quero cair. E suplico ao Espírito Santo que me conserve de pé para a glória dele. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluias. Louvado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Por quê? Quem nasce de novo é nova criatura. Amém. Quem nasce de novo, nasce a característica de Cristo. Por isso que Paulo falava, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Oh, aleluia. Por quê? Ele caiu do cavalo, mas ele viu primeiro a glória de Deus. E a glória foi tão tremenda que ele cai. Deus deixa ele cego por um tempo. Ele é instruído. E depois ele é enviado. Por quê? Porque ele viveu uma experiência forte com Deus. Na minha vida, foi necessário que eu caísse também, para que eu pudesse ver a glória de Deus. Por que que hoje não há pranto?
Por que hoje não há soluço? Por que hoje não há um arrependimento verdadeiro, pleno, sincero? Porque as pessoas não veem a glória de Deus, irmãos. Porque quando as pessoas reconhecem a sua iniquidade, o seu pecado, meu Deus, eu sempre falo aqui, irmão, o dia da minha conversão eu jamais vou esquecer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu jamais vou esquecer. Aleluia. Porque eu não me contia em choro, em pranto, em lágrimas, vendo quão vil eu era, quão imundo eu era. Que diz o texto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E o séquito enchia o seu templo, aleluia. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Serafim significa seres que ardem em fogo. Por quê? Porque são os seres que mais se aproximam da glória de Deus. Meu Deus! E eles são os seres que mais se aproximam da glória de Deus. E eles não ousam olhar para Deus. Por causa da santidade de Deus. Meu Deus! Aleluias! 2 ele cobriam o rosto. 2 cobriam os pés. Referência do Monte Sinai. A experiência que Moisés viveu. Deus falou, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que pisa é terra santa. Aleluia. O lugar da presença de Deus é o lugar da plena santidade. Amém. E o que é ser santo? Ser santo é ser distinto, único. Deus é santo. Amém. Deus é santo. Glória a Deus. E a palavra fala, sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Então não tem jeito, meu irmão. Talvez você possa olhar pelo obreiro D'Angelo, pela minha vida, pela vida do diácono Amauri, e às vezes a palavra é dura, porque Deus ele cobra da gente que a igreja seja santa, Aleluia, que a igreja seja única, Aleluia, imaculada, glória sem a Deus. ruga, sem mancha, sem lágrima, sem coisas semelhantes, porque Deus ele é santo. Senhor. Deus ele é santo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. E o verso 3 diz assim, e clamavam um para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Aleluias. Oh, meu Deus amado. Isso aqui é tremendo, por quê? Porque quando os serafins diziam, Santo, Santo é o Senhor, a palavra Senhor, ela está toda no maiúsculo. Ela está toda em maiúsculo. Significa Yahweh. Yahweh. A mesma manifestação. O pastor disse, eu sempre me salvo. Glória a Deus. Aleluia. Yahweh. Que significa eu sou. A mesma referência quando ele se manifesta e dá uma experiência a Moisés. Aleluia. A palavra ela se testifica. E logo depois, no capítulo 4, o subtítulo diz que Deus ele dá poder a Moisés. Ou seja, a partir do momento em que você viveu uma experiência com Deus, Deus ele vai te revestir de poder. Aleluias. Deus ele vai te revestir de poder, meu irmão. Poder para quê? Para curar, para expulsar demônios, para resistir o pecado. Porque Deus ele é santo. Então, perto dele não pode haver pecado e imundície. Deus ele é santo. E quando Deus ele te separa, aleluia, ele vai derramar sobre você poder. Poder. Aleluia, Jesus. Aleluia. Olha que tamanha glória que era. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Meu irmão, entenda isso. O portão ali, os umbrais. Tamanha manifestação foi a glória de Deus perante Isaías, que as colunas se moviam. Ou seja, até os objetos inanimáveis têm que se render à glória de Deus. Aleluia. Meu Deus, não tem como a gente ficar, meu irmão, indiferente à glória desse Deus que é santo.
desse Deus que é tremendo, de um Aleluia. Deus que descortina a sua glória para salvar um pecador, Amém, Senhor. Glória a Deus. de um Deus que desce do céu à terra e habita num corpo de carne para salvar a mim e a você. Não tem como a gente ficar, meu irmão, indiferente. A manifestação de glória, a manifestação de poder, a manifestação de autoridade a este Deus tremendo. Amém, Senhor. Até os umbrais se moviam. A voz do que clamava. E Isaías está contemplando toda essa experiência. Morreu o rei no coração de Uzias, de Isaías. Morreu. Porque antes de Isaías ter essa experiência, você pode ver, volte um pouquinho em nome de Jesus, no capítulo 5, Isaías só profere oráculo de maldição. Olha lá, capítulo 5, no verso 8, faz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade e herdade, até que haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. E ele vai falando no verso 11: ai dos que, no verso 18, ai dos que, no verso 20, no verso 21, 22, 23, ai. Ou seja, só apontando e condenando o povo. Mas quando ele vê também que ele é pecador, ele fala: ai de mim. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Porque o verso 5 diz assim: então disse eu, ai de mim que vou perecendo. Aqui, meu irmão, Isaías ele declara um pleno arrependimento. Um arrependimento sincero, genuíno, contrito. Ai de mim! Ele ainda profere o verbo no gerúndio, perecendo. Ou seja, se desvaindo, morrendo. Eu sou vil, eu sou medíocre. Ai de mim, Senhor! Ai de mim que estou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuro, reconhecimento de pecado. É necessário que eu e você, para vivermos uma experiência com Deus, venhamos a reconhecer o nosso pecado. Os pecados hoje têm passado a largo. Os pecados hoje têm passado despercebido. Não tem mais confissão solene. Não tem verdadeiramente um arrependimento. Por isso que as pessoas hoje não veem a glória de Deus. Não oram como deviam orar. Não meditam na palavra como devem meditar. Minha esposa essa semana brigou comigo. Eu comecei a ler a palavra ali. O Espírito Santo me deu graça. Fui indo, varando a madrugada. Orei, deitei de novo. O sono não me abateu. Eu voltei de novo para a presença do mestre. E fui, ela acordou de manhã. Você está doido? Você não foi dormir? Como é que eu vou dormir, irmão? Como? Por quê? Foi como o irmão falou. E a Bíblia fala: procura apresentar-te como obreiro aprovado. Porque tem que estar aprovado. Essa semana eu também vivi uma experiência tremenda. Fui colocar o pino no meu relógio na Zafira. E entrei dando bom dia a todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. A senhora, pô, espera um pouquinho que eu vou só passar um paninho aqui para começar a atender. E tal, até compartilhei com o irmão D'Angelo essa experiência. E entrou uma senhora. Aí dei bom dia, senhora. Aí chegou um amigo meu, ele tinha acabado de comprar uma moto. Ele: ei, negão, comprei essa moto aqui, não sei o que. Eu falei: pô, meu irmão, graças a Deus, Deus te abençoe. Tal, você trabalha, você merece. É isso aí e tal. Aí entrei de novo, aí a senhora olhou para mim: você é cristão? Eu não estava como eu estou hoje. Estava de calça jeans, bota, blusa do Brasil, amarela. Ela até falou: você é do Correio depois? Eu falei: não, é a blusa do Brasil. Porque amarelo parece, mas eu não sou do Correio não, senhora. Aí eu falei: mas por que a senhora falou se eu sou cristão? Ela: porque você é diferente. Glória a Deus. Aleluia. Porque você é diferente. Aí eu falei: senhora, você viu ali aquele meu amigo que veio com a moto? Ela: sim. Eu falei: tá vendo? Ele está muito feliz. Porque comprou uma moto. E essa alegria vai perdurar, ele nem vai dormir direito. Vai querer ir na padaria, vai querer ali, vai ficar na moto o dia todo. Amanhã a mesma coisa, semana a mesma coisa, um mês a mesma coisa.
mas vai passar 2 meses, aquela alegria já não é mais a mesma. Por quê? Porque a alegria do mundo ela é passageira. Por isso que o apóstolo João ele escreveu: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa, e as suas concupiscências, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E eu disse esse texto para essa senhora, e a senhora se derramou em lágrimas. Eu falei: senhora, sabe qual é a plena alegria? É aquela que está descrita no Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo é a alegria plena. E a senhora começou a se derramar em lágrimas. As pessoas não entenderam aquela situação. Ela falou: menino, ora pela minha vida. Falei: eu vou orar, minha irmã. Eu tentei tirar minha vida, garoto. Tentei tirar minha vida, eu comi um punhado de sal, minha pressão foi nas cucuia, fiquei em coma. Eu falei: Satanás tem tentado contra a sua vida, mas aprove Deus te guardar para hoje você está vivendo o que está vivendo aqui comigo. Deus teve graça da sua vida. E eu orei pela vida daquela senhora. E estou orando para que Deus a guarde. Ela mora em Andorinha. É Neuza o nome dela. Ela: Satanás tem tentado me matar, menino. Eu falei: não, minha irmã. Deus veio para te dar vida e vida com abundância. Aleluia. Então, quando a gente tem um encontro, meu irmão, uma experiência com Deus, a gente deixa de ser quem a gente era. A nossa natureza, ela morre. A gente se reveste de outra natureza. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nova criatura. Mas é necessário o quê? Reconhecimento de pecado. E disse eu: ai de mim, ai de mim. E logo ele reconhece outra circunstância. Qual? Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Olha só, no ano em que morreu o rei Uzias. E quando o rei morre, ele logo vê o rei. Ele vê o rei. Mas não é simplesmente o rei. Ele vê o rei dos reis. O Senhor dos senhores. Aleluia. Ele vê um rei supremo. Um rei acima de todos os outros. Ele vê um rei diferente. E outro. Ele vê que ele está no meio de um povo de impuros lábios. O que ele quer dizer com isso? Se você viver uma experiência com Deus, se você vê a glória de Deus, seja ela manifesta com todo fulgor, glória, santidade, virtude, ou seja ela Deus te derrubando, porque você não quer se colocar na posição, você vai ver que as pessoas ao seu redor também são pecadoras e carecem da graça desse Deus. Aleluia, Pai, glória a Deus. Então Isaías, quando ele proferiu os seus oráculos de maldição, ai, ai, Isaías não tinha o mesmo sentimento de Cristo. E a palavra fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. E quando Isaías ele vê, aleluia, a glória de Deus, ele passa a ter compaixão. É necessário que eu e você venhamos ter compaixão dos nossos familiares que não servem a Deus. Aleluia, Senhor, é verdade. É necessário que eu e você venhamos a ter compaixão das pessoas que trabalham com a gente. É necessário que eu e você venhamos a ter compaixão dos irmãos que estão aqui. Compaixão. Ver que as pessoas estão perdidas. Estão sem Cristo. A caminho do abismo. A caminho do inferno. Mas você só vai identificar isso daí quando você reconhecer o seu pecado. Quando eu reconhecer o meu pecado, aí eu passo a dar importância para as almas. Porque enquanto você não reconhecer o seu pecado, não ver a glória de Deus, você não vai se importar com as almas. Porque os grandes homens de Deus, eles choravam por causa das almas. Jeremias, Isaías, Neemias. Eu duvido que se falar para você ir na rodoviária com uma caixinha de som,
orar pelas pessoas que ali estão passando de lábios impuros, perdidas, em pecado, você vai chorar. Você não vai chorar. Por quê? Porque ainda não há em você o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Mas hoje, nesta noite, pela instrumentalidade do Espírito Santo, que está trabalhando no teu coração, na tua alma, é a oportunidade, aleluia, de Deus te dar o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De você se levantar como um profeta, como um arauto de Deus, nascer de novo. Meu Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, ó Deus. Mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Colocou, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado está o teu pecado. Abra em Romanos, capítulo 3, verso 24. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. O serafim voou, pegou uma brasa viva, incandescente, fervendo, pegou com uma tenaz e foi na boca do profeta e tocou. Mas que brasa é essa? Romanos 3, 24 diz assim: e sendo justificados gratuitamente, aleluia, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé, pelo seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Deus tem tido paciência da sua vida até hoje, meu irmão. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Você está vivo hoje para a glória de Deus, mediante a paciência dele, segundo a remissão do pecado. Então Isaías ali foi justificado por Cristo. Quando você é justificado, meu irmão, era como se a pena que era contra você, que você era pleno a ser julgado e condenado, Cristo ele pega: eu pago essa conta. Glória a Deus. Ele não vai ser condenado, mas é necessário um arrependimento. É necessário reconhecer o pecado. Aleluia, Jesus. É necessário reconhecer quem você é e quem Deus é, para que você possa ser acometido de graça, de misericórdia, de compaixão pelas vidas, pelas almas. Porque você teve uma experiência com Deus. Você teve uma experiência com Deus. E aí, quando você tem uma experiência com Deus, olha o que acontece. Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Senhor começa a perguntar. Por quê? Porque Ele já te tratou. Ele viu que você reconheceu o pecado. Ele vê que Ele te purificou, que Ele justificou você, e você está passando a ter fé em Cristo Jesus. E Ele fala: a quem enviarei? E Isaías se levanta e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Então você só vai ser enviado, meu irmão, como foi pregado na primeira mensagem, quando você reconhecer o seu pecado, quando você tiver uma experiência com Deus, e quando você for perdoado, remido dos seus pecados. Aí Deus pergunta para você: a quem enviarei? Por que Deus ele não te envia logo? Ele quer que você se prontifique. Ele quer que você se predisponha. Porque como nós estamos fazendo esse trabalho de evangelismo, a nossa ideia é que esteja dessa forma. É um pregando na praça da prefeitura, outro na praça lá do Visconde, outro lá na Vila Olímpia, no Saco, na Barbuda, em todos os lugares. Mas como fazer se você não tem amor pelas almas? Só quando você for cometido de amor pelas almas, você vai falar: Ricardo, que dia que é? D'Angelo, que dia que é? Eu estou pronto, me envia. Eu não sei pregar, mas eu oro.
Eu não sei pregar, mas eu adoro, eu louvo. Mas eu vou estar meditando na palavra. Eu vou estar orando. Eu vou estar me colocando na posição. Eu me arrependi dos meus pecados. Porque eu quero pregar para as almas. Amém. Aleluia, Pai. Para que haja arrependimento. Porque o povo são um povo de lábios impuros. Meu irmão, só prego hoje mensagem de arrependimento, meu irmão. Eu quero as almas salvas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas hoje, como foi pregado também, hoje não se há interesse nas almas em muitos lugares. Fui pregar sexta-feira numa igreja. Glória a Deus. Cheguei cedo lá. 19 horas começou. Oportunidade. Só faltou o cachorro passar e ter oportunidade, irmão. A palavra foi me dada, era 21h40. O povo enfadado. Coral, coreografia, fulano de tal, Bertano. Meu irmão, nem para reparar não, irmão. Mas como a palavra fala, a boca fala do que o coração está cheio. E quando o coração está cheio da palavra, é um novo ser. E você vai ver os seres que estão lá, calça apertadinha do Cristiano Ronaldo, Saruel, roupa até aqui, tupetão. Você viu os profetas de Deus assim? A vestimenta, o caráter. É nova criatura, irmão. Para Deus o melhor. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Essas roupas são mundanas. Você sabe quem constituiu essas roupas? Homossexuais. E as pessoas estão adorando isso. As mulheres, desfile de moda, irmão. Quem bota o salto mais alto? Batom da Mary Kay. É esse nome mesmo? É esse batom, é esse nome mesmo? Mary Kay. Roxo, amarelo, sei lá que cor que é. Não ameis o mundo nem o que no mundo há, meu irmão. Aleluia. É nova criatura. Amém. E Deus me deu graça, peguei com autoridade, com unção. Amém, Jesus. 5 almas para a glória de Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória. Meu irmão, viva uma experiência com Deus. Busque viver uma experiência com Deus. Segunda vez que eu fui chamado lá. E por mais que ainda esteja dessa forma, aí cadê a ordem da decência? O culto foi acabar, era 23 e tal. E aí? Muita gente foi embora, no início estava cheia a igreja, mas ainda para a glória de Cristo, 5 almas se rendeu ao Evangelho de Cristo. Mas meu irmão, se você não tiver discernimento, você acha que isso é comum, você acha que isso é normal, que é assim. Não é. Deus é santo. Deus é santo. Santo, santo, santo. Aleluia, Jesus. E almeja aquele que é santo também. Reverencie esse Deus com a sua vida, com o seu ser, com a sua vestimenta, com a sua fala. Meu irmão, como o obreiro falou, o jovem hoje, ele não tem o caráter de Cristo. Sábado agora, vi um outro jovem da outra igreja ali, na Comendador. Falei, ô meu irmão, tem festividade na tua igreja hoje? Ele não, vai ter um bagulho ali na casa da pastora. Olha o argumento. Essa foi a palavra. Essa palavra que tem saído da boca do servo de Deus. Meu irmão, tem misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela paciência de Deus. Deus está sendo paciente contigo, mas até quando? Essa é a pergunta que eu te faço. Até quando? Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? E para quem será? Você não sabe o dia da tua morte. Você não sabe quando você vai fechar o olho. Sábado agora, irmão de um amigo meu passou lá, Ricardo, vai ter o velório do meu irmão hoje. Falei, que isso, rapaz? Seu irmão saudável. Ele entrou no ônibus para trabalhar, se sentiu mal, entrou ali na rodoviária, sábado agora, irmão. Sábado agora. Ele entrou no ônibus para ir trabalhar. Quando chegou lá na Barbuda, se sentiu mal, desceu. Um infarto fulminante. E que diferença faz de você para ele? Mas a diferença de você para ele pode ser
Você está em Cristo. Aleluia. E o morrer para mim é lucro. Glória a Deus. O morrer para mim é lucro. Mas a diferença é quem está em Cristo e quem não está. Estar em Cristo, meu irmão, é ser santo. É ser santo. É buscar a santidade a qualquer custo. É orar, é pagar um preço. É evangelizar, é ter amor pelas vidas, pelas almas. Mas se você não ver a glória de Deus, Deus vai fazer com que você tenha uma experiência com Ele. Você tem que ter a compreensão disso. Mas primeiro busque o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E termina o texto. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, o Senhor falou para Isaías: vai e diz a este povo. Aí o Senhor vai te enviar, meu irmão. Aí o Senhor vai te enviar. Por quê? Porque Ele já purificou o teu pecado. Porque você reconheceu que você é pecador. Porque você vai se apartar do mal, viver uma vida de santidade. E Deus, Ele vai te preparar e vai te enviar. Diz a este povo: prega, prega, como Ezequiel falou. Profetiza, Ezequiel, profetiza. Profetiza esses ossos secos, sequíssimos. Profetiza. Mas para profetizar tem que estar cheio de Deus, meu irmão. Amém, Senhor. Aleluias. Aleluia, Jesus. Tem que estar cheio de Deus. A igreja de pé em nome de Jesus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Eu queria, em nome de Jesus, que a gente possa cantar o primeiro louvor que foi entoado: Senhor e Rei. Amém, Jesus. Isaías viu o Rei, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande Deus, Glória a Deus. o Rei eterno, Amém, Senhor. aquele que só tem a imortalidade e que habita na luz inacessível. Aleluias. Aleluia, Jesus. Ele viu esse Rei, o Senhor assentado no alto e sublime trono, esse Deus de glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluias. Aleluia, Senhor. Senhor e Rei, Amém. grupo de louvor em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele está acima de tudo, igreja. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Como é bom falar do teu nome, Senhor. Como é bom aprender de ti, ó Pai. Como é bom saber, ó Deus, que guardamos a tua palavra, Senhor. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, Aleluia, Senhor. os céus e a terra, Oh, Deus Santo. montanhas e mares, declaram quem tu és. Aleluia, Senhor. Tu és Senhor e Rei. Tu és o Rei de nossas vidas. Governa
coroada está, Rendemos a ti a glória. pra sempre reinará, Se prostre diante dele. prostrados aos teus pés. Rendemos a ti. Erguemos o teu santo nome Adore ao teu Deus. em adoração. Aleluia. Nos entregamos a ti, Toma o teu lugar em nossas toma o vidas. teu lugar Aleluia, Senhor. e habitas entre nós. Ele é santo. Ó Santo Deus, Acima de tudo. Aleluia, Senhor. acima de todos, Tu és santo. Glória a Deus. acima de tudo, Tu estás, ó Deus. Aleluia. está o Senhor entronizado. Nós rendemos a ti. Aleluia. Os anjos e os Oh, homens, aleluia. Os serafins. Pai amado. os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és. Todo o universo conhece e se prostra diante desse Deus poderoso. Aleluia. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, Oh, Senhor, eu te amo. justo e fiel, Nós iremos te contemplar um dia. vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés. Erguemos o teu santo nome em adoração. Se entregue a Ele nesta noite. Nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habitas entre nós. Habita no nosso meio, Senhor. Ó Santo Deus, Aleluia, Pai. Tu és santo.
hoje haja salvação. Que hoje haja um milagre, Senhor. E o milagre é, Senhor, contemplarmos com todo o nosso ser a tua glória e o teu poder, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, Louvado aleluia, seja o nome do Jesus. Senhor. Glória, glória, glória Curva a essa Deus. fonte, vamos orar em nome de Jesus. Santo, santo, Oh, santo, Brahma, glória a Alexandria, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Jesus. Aleluia, Pai. Glória, glória. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, Deus, Santo teu nome, Santo, Pai querido. Aleluia, Senhor, tua Jesus. palavra foi pregada, Senhor. Obrigado, Pai. Suplico a Ti que Teu Espírito Santo, Pai amado, habite nos corações, Pai amado. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Venha, Senhor Deus, trazer um novo nascimento, Pai amado. Aleluia, Para Pai. que, Pai amado, mediante o novo nascimento, Senhor, Pai, glória a Deus. eles venham reverenciar-Te como Pai Aleluia, digno. Pai. Em nome Que de eles venham reconhecer que Tu és santo, Senhor. Que eles venham reconhecer que Tu és Rei. Que Tu és Deus, Senhor. Que eles, Pai amado, possam estar preparados, Senhor, para serem enviados. Para que eles possam, Pai amado, ter amor pelas almas. Amém. Pai amado, que eles possam entrar na Tua igreja de uma maneira diferente. Pai amado, que eles possam olhar, Senhor, para as almas de maneira diferente. Aleluia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os pecados, Senhor. Pai amado, que possa haver uma confissão solene, Senhor. Que possa haver contrição, Senhor. Aleluia, Um Pai. reconhecimento de quão vil nós somos, Pai amado. De quão pecador eu sou, Deus. Mas aprove ao Senhor, aleluia. Enviar teu Filho Jesus Cristo, que é a brasa viva tirada do teu altar, Senhor. Queimou os nossos lábios e purificou o nosso pecado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Reconhecemos o teu sacrifício. Santo é o teu nome. Louvado seja o Senhor, Pai amado. Que verdadeiramente eu diminua, que todos os homens diminuam, que todos os homens se recolham, que todos os homens se prostam diante do Senhor. Amém, Pai. Porque o Senhor é digno. O Senhor é que opera todas as coisas. É o Senhor que faz todas as coisas. Manifesta o teu poder, Senhor, no seio da tua igreja. É o que eu oro e agradeço. Santo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Igreja, eu piscava, o meu olho doía. Aleluia, Senhor. Eu piscava, parecia que tinha prego na minha vista. Obrigada, Senhor. Mas agora, para a glória de Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio nisso, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, tu és santo, santo, santo. Aleluia, Senhor. Obrigada, meu Deus. Busca viver uma experiência com Deus. Este Deus, ele é vivo, ele é real. Ele é poderoso, Aleluia, Jesus. mas ele é santo. Não se entra na presença de um Deus santo de Sim, qualquer meu maneira. Deus, é verdade, Senhor. Quando você vai diante de um juiz, você não vai como se vai para um baile funk. Você vai com roupa distinta. Aleluia, Jesus. As mulheres têm que estar com vestimenta distinta. Não estou pregando doutrina, não. Estou pregando aqui. É reconhecer a glória desse Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Jesus. Você não é qualquer um. Mas reconheça o seu pecado. Deus é santo. Saia daqui com essa convicção. Deus é santo. Mas sede santo, como é santo aquele que vos chamou. E Deus, ele vai te enviar as almas. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Seus anúncios eu tô com o batismo, eu tô com o chatzinho das pessoas que vão estar ali fora. Igreja, quem já pagou o seu kitzinho do batismo, a irmã Patrícia vai estar aí fora. Só você pegar o seu papelzinho. Eu sou Jesus. Para você pegar o seu papelzinho, para você apresentar lá na frente. Amém? Que domingo é o batismo. Então, como vai ser o batismo no domingo? Não haverá culto à noite. Amém?
Então todas as informações do batismo, a irmã Patrícia vai estar lá na frente lá. Se você já acertou, pega o seu papelzinho. Se não, conversa com ela. A gente vai ver o melhor possível, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É isso aí, irmão. Graças a Deus. Hoje eu chorei. Chorei de novo. Hoje é o dia. Poxa, minha vista estava voando. Convido os irmãos, em nome de Jesus, a abrir a palavra do profeta Isaías. Glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo 6. Uma passagem conhecida, mas suplico ao Espírito Santo que ele venha nos ensinar algo profundo acerca dessa passagem. Está escrito assim, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aleluia. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que te tocou os lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida do povo de Deus. A passagem que Deus ele estabelece no seu céu, no teu trono de glória, Isaías como profeta. Mas talvez você possa pensar, você possa falar, mas Ricardo, ele já era profeta. Mas ele era profeta mediante aos homens. Mas quando Isaías, ele vive uma experiência com Deus, ali se institui o ministério profético de Isaías. Mas primeiramente, o que é o profeta? Quando se instituiu o profeta ele se instituiu através de Samuel. Samuel ele instituiu ali os profetas, e Samuel foi o último dos juízes. E qual era a função do profeta? A função do profeta era estreitar, insistir em confrontar o povo. Insistir em confrontar o povo. Confrontar o povo mediante ao quê? O pecado. E junto com o povo, a liderança do povo. Essa era a função dos profetas. Era confrontar o povo. Era ali estreitar o caminho do povo